Você sabia que existem várias formas para se dizer obrigado em inglês, além de thanks e thank you? Nessa aula eu vou te mostrar várias delas separadas em 4 categorias, sendo as mais comuns, as mais casuais, enfáticas e aquelas expressões mais formais e profissionais. Só que antes de passar por essa lista, eu sou obrigado a deixar algumas considerações para que esse conteúdo seja útil e aplicável para você. Se você não tiver todas essas considerações resolvidas e alinhadas na sua cabeça, essa vai ser apenas mais uma lista de vocabulário que você já viu na sua vida. E aproveitando, o texto está em inglês, então a gente vai acabar fazendo uma leitura guiada também. Então, no mínimo, você vai sair dessa aula tendo treinado o seu inglês e adquirido mais vocabulário. Então, bora lá, sem mais enrolação. O título está dizendo o seguinte: Ways to thank someone in English. Ways são jeitos, formas, maneiras de agradecer. To thank. Sim, esse é um verbo. O verbo agradecer em inglês é to thank. Então, formas de agradecer alguém em inglês. Daí nós temos aqui as considerações. Things to keep in mind. Coisas para manter em mente. Coisas que você precisa ter em mente ao estudar uma lista de vocabulário como essa aqui. E temos aqui uma introdução em amarelo, dizendo o seguinte: Vocabulary lists may be harmful to your fluency if you don't use them correctly. So here are some key notes to consider. Olha o que está dizendo. Listas de vocabulário podem ser, may be, harmful. Podem ser cheias de harm, de dano, de estrago. Ou seja, podem ser prejudiciais, harmful, para a sua fluência. Sim, listas de vocabulário podem ser prejudiciais para a sua fluência se você, se você não usá-las, se você não usar elas quem? As listas de vocabulário, corretamente. Então, aqui estão algumas considerações chave, some keynotes para considerar, to consider. Bora lá, number 1. You don't need to memorize or use every expression on the list, but you do need to be familiar enough to understand them when you hear them. Olha só o que está dizendo. Você não precisa memorizar ou usar todas as expressões na lista, que é uma preocupação muito comum quando você estuda listas de vocabulário, né? Você pensa, nossa, quanta coisa, eu preciso decorar tudo isso aqui tem que estar na ponta da língua na hora que eu vou falar. Não, but you do need, mas você precisa sim estar familiarizado o suficiente, o bastante para entendê-las, para entender as expressões quando você ouvi-las, tá? Então pensa assim, ó, você não precisa ter tudo na ponta da língua para falar, mas quando alguém fala, você tem que entender, tem que estar no seu radar para você identificar essas expressões, tá? Eu costumo fazer uma comparação com palavrão. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não fala palavrão, mas se alguém fala palavrão perto de mim, eu conheço, sabe? Eu identifico. Por mais que eu não tenha um palavrão na ponta da língua para eu falar, eu entendo quando falam. Ou seja, aquela palavra está no meu repertório, na minha lista de vocabulário que eu conheço. Porém, não é uma palavra que eu costumo usar. Você vai tirar toda a pressão de ter que saber tudo na hora de falar, tá? Então considera isso. Você escolhe uma expressão que soa melhor para você falar e você pode se apegar mais a ela. Agora, para ouvir, a gente ouve de tudo, então você precisa entender de tudo, beleza? Number 2. When speaking, don't stop to choose the perfect phrase. Just say the first natural expression that comes to your mind. Olha só. Ao falar, when speaking, ao falar, não pare para escolher a frase perfeita. Isso aqui é o oposto da fluência, né? Quando você tem que parar, montar a frase, traduzir, a sua fala não é fluida. Então, elimine isso. Apenas diga a primeira expressão natural que vir na sua mente. O trabalho que você faz é como se fosse o trabalho nos bastidores, em uma aula como essa, é estudando sozinho. Daí, na hora de falar com alguém em inglês, não é hora mais de escolher vocabulário. Ele já está escolhido, ele já está pré-determinado nos seus momentos de estudo, como esse que você está aqui agora, tá? Se você for escolher vocabulário, você vai travar e não vai ser fluente. E o ponto número 3 reforça o número 2, dizendo o seguinte: Don't force variety. If a phrase feels natural to you, use it. Naturality over variety. Olha só,
não force a variedade. Por que que essa é uma consideração importante? Porque quando você aprende uma lista de vocabulário que expressa uma mesma coisa, você vai querer ficar variando, né? Tipo, de vez em quando eu vou falar thank you, de vez em quando thanks a lot, de vez em quando thank you so much. E isso pode acontecer, só que naturalmente. Não force a variedade. É outra coisa que impede as pessoas de serem fluentes, porque elas querem falar de forma variada. Eu tive um aluno, por exemplo, que eu estava percebendo que todo dia, no começo da aula, ele tentava dar uma enfeitada quando eu cumprimentava ele, né? Eu perguntava, how are you? Ele falava, I'm good. Aí no outro dia ele falava, I'm pretty good. No outro dia ele falava, I'm great. E é legal, né? Cada hora falar uma coisa diferente. Mas quando é forçado, dá pra perceber que fica artificial, sabe? E você perde a fluência ao forçar isso. Se você quer ser uma pessoa que fala de forma variada, tipo, ó, quero usar vários vocabulários e tal, trabalhe nos bastidores, como eu já disse agora há pouco, trabalhe no tipo de estudo que você faz, e não na hora de falar. Na hora de falar, é só botar pra fora a primeira palavra que vem na sua mente, tá? Continuando aqui, ó, se uma frase é natural pra você, use ela, tá? Não importa se for uma frase que você fala toda hora. Naturalidade acima de variedade. Não adianta nada você falar de forma variada, mas falar travando. Number 4. Repetition, e tem uma observação aqui, is part of fluency. Natives repeat their favorite expressions all the time. Repetição é parte da fluência, só que não é qualquer tipo de repetição, sabe? Porque a gente pensa geralmente assim, eu vou treinar a repetição, eu vou pegar uma frase, vou pegar, por exemplo, thank you very much. Eu vou ficar repetindo, thank you very much, thank you very much, thank you very much. Não, esse não é o tipo de repetição que vai te ajudar. A repetição que eu tô me referindo é aquela de ter a mesma experiência várias vezes. Por exemplo, alguém te faz um favor, você fala thank you very much. No caixa do supermercado, você fala thank you very much. Alguém te dá um lugar para você sentar no metrô, thank you very much. Entendeu? A repetição daquele padrão, não a repetição como se fosse um papagaio, sabe? Lendo aquela frase várias vezes. E se é costume seu, é estilo seu, falar uma certa expressão, quanto mais você fala ela, quanto mais você precisa dela, mais ela sai de forma natural. Por exemplo, quando alguém me cumprimenta, eu percebi que eu sempre falo tudo jóia. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo jóia. Eu parei e falei, nossa, cara, é meu jeito de falar, né? E eu dou essa resposta sem ter que pensar. Tipo, acabou virando meu estilo. E não tem problema nenhum eu responder, por exemplo, tudo jóia, toda vez que alguém perguntar se tá tudo bem. O que tem a repetir, né? E é o que tá dizendo aqui, ó. Nativos repetem as suas expressões favoritas o tempo todo. Então não tem problema você repetir, adotar uma frase como a sua preferida, das que você vai ver aqui embaixo. Number 5. Don't try to sound advanced. Sound natural first. Então não tente soar avançado. Muita gente tem aquela preocupação, né? Deixa eu falar um vocabulário mais complicado que vai parecer que meu inglês é melhor. Ainda mais se tiver um colega brasileiro do lado, né? A pessoa quer mostrar que fala inglês melhor. Bobeira isso. Você vai travar, vai ficar difícil de entender. Foca no que você fala mais naturalmente. Lembra que na hora que você vai falar inglês, todo o trabalho já foi feito. Ao falar, você está só refletindo o que você absorveu. Number 6. Some expressions are more common than others. Pay attention to the context. Então, algumas expressões são mais comuns do que outras. Preste atenção no contexto. Eu separei aqui por categorias e vou explicar algumas situações que a gente pode usar essas expressões. Mas lembre-se que algumas expressões são mais frequentes que outras, tá? Tem alguma expressão aqui que você vai ouvir 2, 3 vezes na sua vida inteira e tem outras que você vai ouvir todos os dias, o tempo todo, tá? Number 7. Some categories can overlap and certain expressions may fit into more than one group. Então, algumas categorias podem overlap, elas podem se sobrepor. E determinadas expressões, ou certas expressões, podem se encaixar em mais do que um grupo, tá? Eu coloquei categorias aqui, eu separei as expressões em algumas categorias, mas saiba que tem expressões que se encaixam em mais de uma delas, tá? Tem expressões que são comuns do dia a dia e que se encaixam no ambiente profissional, por exemplo, e vice-versa. And number 8, there are also ways to thank someone that aren't on the list. Então tem também formas de agradecer alguém que não estão na lista, né? Formas de dizer obrigado que não está aqui nessa aula. Essa lista está muito longe de ser uma lista 100% completa, porque podem ter variações locais. Sei lá, tem forma de dizer obrigado que só se fala no leste da Austrália. Ou pode ter algum jeito que os jovens estão falando obrigado hoje em dia, que eu não tô nem sabendo, tá? Isso é muito comum. O idioma é vivo, sempre tendo variações e alterações. E lembre-se, fui eu que fiz essa lista. Então, tem gente que pode até discordar com as categorias que eu separei elas aqui, mas tranquilo, pensa assim,
os nativos falantes de inglês não têm um material como esse, né? Quando vão aprender, eles aprendem tudo de forma contextualizada. Bom, então, tendo alinhado essas considerações, bora lá para a lista. A primeira categoria de expressões são as mais comuns, são as most common. E a gente começa com o thank you, que seria a forma mais padrão de se dizer obrigado em inglês. E em seguida temos thanks, que é apenas uma forma mais curta de falar thank you. Por ser mais curto, mais fácil de falar, mais prático, muita gente prefere falar thanks do que thank you. O idioma costuma ter isso, né? A palavra que é menor, mais fácil de falar, ela acaba sendo até mais comum, tá? O thank you, ele tem uma aplicação adicional, porque o thank you pode ser uma resposta. Se alguém agradece você, você pode falar thank you, coloca ênfase no you, falando obrigado você. Então, além de ser obrigado, também ele pode ser a resposta de um obrigado. Thank you, thank you, thank you, thank you. Depois temos thanks a lot, que é muito obrigado. E perceba que é invertido em inglês. Thanks é obrigado e a lot é muito. Então, é como se você falasse obrigado muito, ao invés de muito obrigado. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much. Já é um pouquinho mais expressivo. Tipo, nossa, obrigado demais. Muito obrigado mesmo. Thank you so much. Geralmente tem mais ênfase no so. Se você traduz o so much separadamente, ele significa tanto. Então, pode fazer uma ligação, né? Tipo, obrigado tanto pelo que você fez. Thank you so much. 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 Depois temos algumas construções, como thanks for, e aí a gente pode falar o que a pessoa fez. Por exemplo, no YouTube a gente ouve bastante thanks for watching, é obrigado por assistir. Então, o verbo, que é o assistir, vai ter ing no final, fica watching. Obrigado por ajudar. Thanks for helping. Obrigado por vir. Obrigado por ter vindo aqui. Thanks for coming. A gente ouve isso pra caramba em inglês. Thanks for watching. Thanks for helping. Thanks for helping. Thanks for coming. Thanks for coming. Thanks for calling. Thanks for the. Obrigado pelo ou pela. Então imagina que a pessoa deu uma ajuda. Thanks for the help. Obrigado pela ajuda. Se alguém te emprestou uma caneta, por exemplo, você pode falar thanks for the pen. Obrigado pela caneta. Thanks for the pen. Thanks for the help. Thanks for the help. Thanks for the call. Thanks for the... E já no de baixo, obrigado pelo seu, pela sua. Eu coloquei até alguns exemplos aqui, ó. Thanks for your time. Obrigado pelo seu tempo, né? Thanks for your patience. Obrigado pela sua paciência. Thank you for your consideration. Obrigado pela sua consideração. Então, o que muda desse de cima para esse é que o de cima é obrigado pela. E aqui é obrigado pelo seu, pela sua. Você vai falar de uma característica da pessoa, de algo que ela fez. Thanks for your time. Thanks for your patience. Thanks for your consideration. Thanks for your consideration. Thanks for your time. Já esse aqui é prontinho. Thanks for everything. Muita gente usa até para despedir. Tipo, obrigado por tudo. Thanks for everything. 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 I appreciate it. Eu coloquei o I entre parênteses porque tem gente que não fala I, só fala appreciated. Appreciated, traduzindo, seria eu aprecio isso. E é um jeito de falar obrigado. Tipo, cara, obrigado, eu realmente acho legal, que bacana da sua parte. Appreciated. Muita gente até junta com o thanks. Fala thanks, man, appreciated. Obrigado, cara. Nossa, eu realmente aprecio o que você fez. Muito bacana isso. I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. Appreciate it. No de baixo, a pessoa tá falando o que ela aprecia, né? I appreciate your enthusiasm. Eu aprecio o seu entusiasmo. Pode falar os outros também, a sua paciência, sua consideração. I appreciate your patience. I appreciate your effort. Appreciate your support. I appreciate your hospitality. I appreciate your appreciation. E também é muito comum falar appreciate you. Emendando as duas palavras, fica meio que com som de CH, né? Appreciate. Como eu já disse no anterior, muita gente oculta o I, então você pode ouvir bastante também. Appreciate you. I appreciate you, brother. I appreciate you too. And I appreciate you. Appreciate you. I appreciate that you appreciate that. Agora eu vou te propor um exercício que você pode fazer sempre que você aprende um vocabulário novo, que é buscar se deparar com aquela palavra várias vezes. Eu vou te mostrar uma forma de fazer isso. Vamos supor que eu acabei de aprender a expressão I appreciate you. Então eu vou copiá-la aqui, vou aqui nesse site chamado Youglish, vou deixar o link aqui na descrição, e você cola a expressão que você acabou de aprender e pesquisa por ela. Olha o que acontece. Ele encontra um vídeo em que aquela frase que eu pesquisei foi usada. Olha que legal. E você pode ouvir a pessoa falando isso e acompanhar com o texto. E com isso, você pratica várias coisas. Sendo a primeira, o contexto, né? Você vê o tom de voz que a pessoa falou aquilo. Não é o caso desse vídeo, mas pode aparecer, por exemplo, vídeos de pessoas interagindo umas com as outras. E você vê como que a pessoa reage, o tom de voz, qual é a emoção que a pessoa está expressando ao falar aquela palavra. E acredite,
É isso que o seu cérebro mais valoriza, a mensagem por trás das palavras. Aí você pode, por exemplo, vir aqui, ó, e clicar para ver o próximo vídeo. Olha só, apareceu um outro vídeo que isso foi usado. Você pode ir clicando aqui e vendo mais opções. Mas, Gabriel, qual que é a melhor opção? Qual que é a melhor expressão que eu posso falar? Você vai decidir. Procure ouvir pessoas falando essas expressões, como eu mostrei agora há pouco, e ver qual delas é o seu estilo. É esse o critério que você precisa. Uma outra coisa que é inevitável é a frequência de uso também. Algumas expressões, elas são mais usadas que outras, então você pode priorizar as que você vai ouvir mais, as que são mais naturais de serem ditas, beleza? Bora lá então, segunda parte. Agora essas aqui são casual, são as mais casuais. Thanks, man. Thanks, dude. Thanks, bro. Thanks, buddy. É obrigado, cara. Né? Man, cara, dude também. Bro seria meio que irmão. Buddy é tipo amigão, meu amigo. Thanks, buddy. Muito comum ouvir isso. Vai lá no Youglish. Aí não tem esse site só também, tem outros que fazem a mesma coisa. Pesquisa e vê se esse estilo de fala combina com você. E aí você pode adotar esse jeito de falar e aí você não vai ter que pensar na hora de falar. Vai sair na ponta da língua. Thanks, man. Thanks, man. Thanks, dude. Thanks, dude. Thanks, buddy. Thanks, buddy. Olha só outras formas. Thanks a ton, que é obrigado uma tonelada de obrigados. Thanks a bunch. Bunch é um cacho, igual um cacho de banana. Um monte de obrigado, um cacho de obrigados. Thanks a million, é 1 milhão de obrigados. Essas três frases aqui, elas têm um tom um pouquinho mais de brincadeira e leveza, sabe? É bem saudável esse jeito de falar. Thanks a ton. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Thanks a bunch. Thanks a million. Thanks a million. You're the best. Muita gente fala isso junto com o thanks. Por exemplo, thanks man, you're the best. Obrigado, cara, você é o melhor. You're the best. You're the best. The best. You're the best. Big thanks, eu colocaria na categoria desses três aqui que eu falei também. So a big thanks. And a big thanks to Steve over here. E cheers, que é bem popular na Inglaterra e é considerado um pouquinho mais casual. Inclusive, cheers pode ser a resposta de um thank you, tá? Muita gente responde a um thank you com cheers. Cheers. Thank you. Cheers. Cheers. Thank you. Number 3, emphatic. As expressões mais enfáticas. Imagina que a pessoa quer agradecer pra caramba. Tipo, cara, muito, mas muito obrigado, cara. Você salvou minha vida. Imagina que o cara tá grato dessa forma. Essas são as expressões. Olha a primeira. I owe you one. I owe you. Parece que tá falando as vogais em inglês, né? I owe you. I, o som do I, o O, o som da letra O, e o you, o som da letra U. Então, muita gente escreve nas redes sociais 3 letras, né? O I, O, U. Aí a pessoa tá falando obrigado, né? I owe you. Eu te devo uma. Ou é o verbo dever, de dever dinheiro, um pagamento, né? I owe you one. Cara, eu te devo uma. I owe you one. I owe you one. I owe you one. I owe you big time. Big time é um jeito de falar muito, um jeito de falar very much, tá? E não se usa só em agradecimento. A gente pode falar em outras situações também. Tipo, nossa, cara, pisei na bola, big time. Ao falar assim, você tá dizendo que a pessoa fez aquilo pra caramba, né? Tipo, bastante. I owe you big time, pal. I owe you big time. I owe you big time. I'm so grateful. Eu sou muito grato. Pode juntar também com thanks. Tipo, thanks, man. I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful. I'm so grateful. I'm beyond grateful. Tô mais do que grato. Eu sou grato pra caramba. Além, né? À frente. Muito mais do que grato. I'm beyond grateful. I'm beyond grateful. I'm beyond grateful for this opportunity. I appreciate this more than you know. Isso tá bem enfático, né? Tipo, cara, eu aprecio isso. É bacana pra caramba o que você fez. Eu acho isso muito legal. E eu aprecio isso mais do que você imagina. More than you know. I'm forever grateful. Eu sou eternamente grato. Lembrei agora dos bichinhos lá do Toy Story. E lá eles falavam eternally grateful. Parecido com forever grateful. Inclusive, pode acrescentar aquele lá na lista. I am forever grateful. And I'm forever grateful. I'm eternally grateful. I'm eternally grateful. You have no idea how much this means to me. Olha que frase longa. A pessoa tá falando, cara, você não tem ideia o quanto que isso significa pra mim. Uma pessoa que tá sendo bem enfática, né? Tipo, cara, obrigado pra caramba. Você não faz ideia o tanto que isso é importante pra mim, cara. Obrigado. You have no idea how much this means to me. You have no idea how much that means to me. You have no idea how much this means to me. I appreciate your, a gente até falou lá em cima, né? Aprecio o seu, alguma coisa. I really appreciate it. I truly appreciate it. São palavras que acrescentam ênfase, né? Really, truly. I can't thank you enough. Eu não consigo te agradecer o bastante. É como a gente fala em português, né? Cara, nem sei como agradecer. I can't thank you enough. I can't thank you enough. I can't thank you enough. Can't thank you enough for this. E por último, temos aquelas mais formais, mais profissionais. Primeiro temos thank you very much.
Eu poderia ter colocado lá nas mais comuns, inclusive, tá? Como eu disse aqui nas considerações, elas podem se aplicar, né, em mais de uma situação. Thank you very much é comum pra caramba, só que ela é mais formal, tá? Tem um tom a mais de formalidade. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Steve, thank you very, very much. Much appreciated. A gente vê muito em final de e-mails. Na verdade, todos esses aqui a gente pode ler no e-mail. A pessoa escreve uma mensagem e no final fala alguma dessas frases. Much appreciated. Tipo, eu aprecio pra caramba o que você fez. Much appreciated. Much appreciated. Much appreciated. Much appreciated. I would like to thank. Isso aqui num discurso. Por exemplo, a pessoa quer falar, tipo, eu gostaria de agradecer o apoio da minha equipe. Então, I would like to thank. Gostaria de agradecer. E continua a frase. Thank you in advance. Muito comum em e-mails também. Obrigado adiantado. Obrigado desde já. Thank you in advance. Thank you in advance. Thank you in advance. Thank you in advance. Much obliged. Esse é o que mais parece com o português, né? Parece o muito obrigado. Much obliged. Só que é extremamente formal. É raro pra caramba alguém falar isso. Much obliged. Much obliged. Much obliged, sir. Much obliged. Thank you kindly. Thank you kindly. Thank you kindly. Thank you kindly. Many thanks. Apesar de ser bem formal, eu já ouvi pessoas falando. Many thanks. Many thanks. Many thanks. E all my thanks se encaixa perfeitamente também no e-mail, quando você quer agradecer a pessoa no final. Agora que você aprendeu todas essas expressões, eu vou te dar uma tarefa. Você vai nos comentários aqui embaixo e você vai escrever obrigado da forma que você mais gostou, que você achou mais interessante, aquela que você quer adotar para você falar com bastante frequência, considerando o que a gente viu aqui nas considerações. E eu vou ser o primeiro a escrever aqui embaixo. Thank you so much. Muito obrigado mesmo. Eu pensei em fazer esse vídeo só porque é Thanksgiving, né? Só porque é dia de ação de graças. Eu pensei, pô, nada melhor do que falar sobre dizer obrigado em inglês, né? Obrigado por assistir, por acompanhar, por comentar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.